Olá, está no ar mais uma edição do programa da TV Surdo. O mês de novembro é mundialmente conhecido como Novembro Azul, denominação escolhida por conta da passagem do Dia Mundial do Cancro da Próstata, que se assinala a 19 de novembro. Apesar de ser uma doença antiga, ela ainda é pouco conhecida, tal como testemunha a peça a seguir. De acordo com os últimos dados da OMS, publicados em 2020, as mortes por cancro da próstata em Moçambique atingiram 805 ou 0,32% do total de mortes. A taxa de morte ajustada à idade é de 21,14 por 100 mil habitantes, colocando Moçambique na 57ª posição no mundo. O cancro da próstata é uma doença comum, mas será que os cidadãos de Maputo conhecem a doença? Conheço sim, já ouvi falar, mas não sei bem como dizer, não sei como explicar. Não tenho uma informação sobre o cancro da próstata. Não tenho uma informação, não sei. Já ouvi várias vezes, mas não sei se talvez seja por falta de interesse. Nunca procurei saber como é que se manifesta. Se por um lado uma parte dos entrevistados desconhece ou tem pouca informação sobre o cancro da próstata, outros demonstraram ser conhecedores da doença. Sim, praticamente o cancro da próstata já ouvi falar, não é? E é uma das doenças que afeta e tem mesmo causado muitos problemas na sociedade, na juventude, sobretudo, na nossa sociedade em que vivemos, nos encontramos. É uma doença que tem levado até a morte se não for devidamente tratada, se não for diagnosticada logo no seu início. Chega às vezes uma fase elevada, avançada, em que às vezes não tem mais como recuar, mas é preciso mesmo ter muito cuidado e qualquer sintoma que tiver, correr ao centro de saúde e fazer o diagnóstico para ver se tem e começar o seu devido tratamento. Não sei muito sobre o assunto, né? Mas o cancro da próstata é um tumor maligno que se situa abaixo da bexiga, próximo à uretra. É particular em homens e é uma das doenças que é uma doença que os homens têm tido muito ultimamente e tem uma particularidade de agir de forma silenciosa. Não obstante a falta de conhecimento sobre a doença, Jamice Timóteo disse saber quais são as idades de risco. Não tenho muito conhecimento sobre o cancro da próstata, mas sei que afeta mais os homens e a partir dos 40, 45 anos é aconselhável a fazermos testes pelo menos uma vez por ano. Importa referir que, por forma a divulgar a informação sobre a importância do despiste do cancro da próstata, todos os anos, no mês de novembro, são feitas diversas campanhas de sensibilização das comunidades sobre a mudança de comportamento face ao cancro, pois, quando descoberto na fase inicial, pode ter cura. O cenário é igual na comunidade de pessoas com deficiência. Alguns sabem muito bem sobre a doença e outros nem tanto. Entre os fatores por detrás do desconhecimento estão a fraca divulgação nos mídias, bem como a barreira na comunicação com os profissionais de saúde. Aumenta o número de jovens com deficiência que têm informação sobre o cancro da próstata. O cancro da próstata geralmente tem aparecido como posso dizer, para pessoas maiores de 50 anos e tudo mais, e acho que é um caroço que aparece nos órgãos genitais masculinos, né? E geralmente o cancro da próstata tem feito, como dizer, tem sido causado geralmente talvez por
consumo talvez de tabagismo, álcool, drogas e tudo mais. Acho que são esses fatores que têm contribuído para a existência do mesmo. À semelhança de Ives Maul, Francisco Ofício também tem informação sobre esta doença, apontada como a segunda maior causa de morte nas pessoas do sexo masculino no país. O cancro de próstata é uma doença que sedeia-se nos órgãos genitais do homem. Sendo ela uma doença que está ultimamente dizima muita gente e é perigosa, segundo as informações que tenho tido. Mas nem todos têm conhecimento. Raul, jovem surdo, diz ser difícil saber mais sobre a doença por conta da barreira de comunicação com os profissionais de saúde. Eu não sei nada sobre o cancro da próstata, pois há muitas barreiras na comunicação. Os pais e a família devem conversar com os filhos sobre cancro da próstata. Mesmo no hospital, com os médicos, é difícil falar porque os médicos desconhecem a língua de sinais. E quando lá vamos, nós, os surdos, temos de escrever o que queremos comunicar. E isso não é bom. O rastreio e visitas constantes aos médicos e especialistas da área são apontados como a solução para reduzir os níveis da doença. Nos hospitais públicos, assim como privados, existem mecanismos para fazer o rastreio e, de seguida, prosseguir com o tratamento. Eu acho que, pelo que já falaram, acho que o cancro da próstata acho que mata, sim, quando não prevenido. Mas caso haja tratamento, é possível fazer com que o mesmo não cause danos colaterais. Prevenir esta doença do cancro é indo fazendo rastreio nos hospitais, enquanto cedo melhor, para ver se pode, se tiver, e já é fácil para despistar. Mais do que a busca de informação, é importante que os homens visitem com frequência os profissionais de saúde e façam o rastreio. Quer saber da importância do rastreio desta doença? Não saia daí, porque no segundo bloco, os especialistas da área nos explicarão. Até já! Olá, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um vídeo educativo da TV Surdo. Eu sou Lisete Vieira. O meu nome em língua de sinais é este. Neste vídeo, vou apresentar-lhe 4 motivos para você aprender a língua de sinais. Ficou curioso? Vamos a isso. Ao aprender a língua de sinais, você pode 1. Ajudar um ouvinte a comunicar comigo, surda. 2. Ajudar um surdo a obter informações ou a chegar a um determinado lugar. 3. Inserir-se com facilidade na comunidade surda. 4. Conseguir um emprego como intérprete da língua de sinais e resolver os seus problemas financeiros. Gostou do 4º motivo, não é? Para chegar a ele,
pense nos primeiros 3. Até ao próximo vídeo. Olá! Você vai aprender sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Bom, eles são muitos, mas vamos tratar com alguma profundidade de alguns que têm a ver com o corpo de cada um. Não se preocupe, porque até ao fim do vídeo você ficará a saber o seguinte: quando e com quem se deve iniciar a vida sexual? O que fazer quando for esforçado a manter relações sexuais com outra pessoa? Bom, vamos falar de outras coisas também, mas estes 2 pontos que mencionei são os mais importantes. Você sabia que os direitos sexuais e reprodutivos são parte dos direitos humanos? E quando estes direitos são respeitados, as pessoas podem desfrutar das relações sexuais e amorosas de forma satisfatória e segura, livres de coerção, violência ou medo de contrair uma infecção ou gravidez não planeada. É por isso que todos nós temos o direito de fazer nossas próprias escolhas e uma delas é tomar decisões sobre o nosso corpo. Sim, o corpo é nosso e ninguém mais tem poder sobre ele. Diga comigo: é meu direito e minha liberdade escolher com quem desejo estabelecer relações sexuais sem pressões ou imposições de quem quer que seja. Mas o que podes fazer quando sentes que um destes 2 direitos estão a ser violados? Mantenha calma e procure os seguintes serviços. 1. Os serviços de violência baseada no gênero das unidades sanitárias ou nas esquadras de polícia. 2. Ligar para a linha verde, linha grátis Fala Criança, através do número 116. Olá, estamos de volta à segunda e última parte do nosso programa. No primeiro bloco, falamos do fraco conhecimento dos efeitos do cancro da próstata por parte dos tatinos de Maputo. Neste bloco, vamos continuar a falar sobre esta doença e, para ajudar a compreendê-la, entrevistamos 2 especialistas. O cancro da próstata manifesta-se de forma silenciosa, fato que contribui para que muitos pacientes só recebam o diagnóstico na fase terminal. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o tabagismo e sedentarismo são alguns fatores que contribuem para o aumento de casos desta doença. O cancro da próstata é um tumor maligno que se caracteriza pelo crescimento anormal da próstata, órgão masculino responsável pela produção de espermatozoides. Mas quais são as causas do cancro da próstata? Bom, o cancro da próstata não tem uma causa específica que nos dá a indicação do porquê daquela pessoa ter contraído aquela condição. No entanto, é uma doença que tem fatores de risco que influenciam para o aparecimento da mesma. Neste contexto, estes fatores de risco, nós temos fatores genéticos e ambientais que podem influenciar para a contração do cancro da próstata. Por ser silenciosa, muitos homens só descobrem a doença na fase avançada. Uma vez que já foi diagnosticado o cancro da próstata, significa que o paciente já esteja a ter um acompanhamento por algum profissional de saúde. Se este acompanhamento estiver a ser feito por um médico generalista, provavelmente o paciente seja encaminhado a um especialista que vai determinar o plano de tratamento com base naquilo que é o estágio da doença no paciente. Vida sedentária, consumo de álcool, bem como idade,
são alguns dos fatores de risco. Termos pais ou parentes diretos que tiveram histórico de cancro da próstata nos deixam vulneráveis a contrair esta doença, é um fator de risco. Temos também o estilo de vida, o nosso estilo de vida, a nossa má alimentação, o nosso sedentarismo, o consumo excessivo de álcool e de tabaco também podem ser fatores de risco para a contração do cancro da próstata, e exposição a alguns químicos industriais também podem ser um fator de risco para a contração do cancro da próstata. Após o encaminhamento do paciente ao urologista, médico especialista, o paciente é submetido a um exame de toque retal ou exame de sangue. Trata-se de uma condição que ainda tem muito tabu e que é ligeiramente assustadora, muito assustadora na verdade. Neste caso, a notícia deve ser dada com calma e o aconselhamento deve ser feito de modo a garantir que haja confortabilidade da parte do paciente para seguir aquilo que é o plano de tratamento. Apesar de ser uma doença comum, há muitos mitos e tabus relacionados à mesma, fato que pode contribuir para a alta taxa de mortalidade. Eu acredito que uma das principais formas de eliminar esses tabus é informar-se. Temos agora palestras, temos agora vários movimentos que falam sobre o cancro da próstata. Agora, infelizmente, nós não devemos pensar que são condições que simplesmente afetam pessoas mais velhas. Nós, os jovens, também devemos abraçar essas causas e por mais que não tenhamos fatores de risco, como idade e um estilo de vida sedentário, nós devemos abraçar sim estas campanhas para difundir a mensagem e informação relativamente ao cancro da próstata. O cancro da próstata é a segunda maior causa de mortalidade entre os homens. Por vezes, não é a doença que mata o paciente, mas a forma como ela reage ao tratamento. Explica o psicólogo Honório Isaías. A saúde mental do doente não deve ser descuidada. Além de visitar o médico, há necessidade de ter o acompanhamento psicológico. Para que o tratamento seja eficaz, o apoio familiar é indispensável para um paciente com cancro da próstata. Mais detalhes na peça que se segue. O cancro da próstata é uma doença silenciosa que afeta os homens. Para além de prejudicar o corpo, afeta igualmente a mente do doente, sobretudo por conta das normas sociais, defende Honório Isaías. As implicações são maiores, é que se a pessoa estiver doente, isso reduz a capacidade do homem de poder, por exemplo, ir ao trabalho. E como as normas sociais elas são muito mais exigentes em relação aos homens no que diz respeito ao trabalho, se ele não conseguir ter a produtividade que se espera, ele vai se sentir uma pessoa inútil, que não consegue fazer as coisas. Então, as implicações psicológicas em relação às consequências da saúde, elas são terríveis do ponto de vista psicológico. Aliás, não é só em relação ao cancro, em relação a todas as doenças, os homens sempre, porque os homens ele é visto como alguém forte.
Após o diagnóstico, é importante que o doente aceite a sua condição, bem como o apoio de pessoas próximas. O diagnóstico ele tem um potencial muito grande de mexer com a saúde mental dos homens, porque principalmente quando esse diagnóstico ele mexe com aqueles aspectos que os homens acham que são importantes do ponto de vista de mostrar que eles são másculos, que são homens, que são fortes. O homem quer ver-se sempre forte. Por essa razão que ele demora a ir ao hospital, porque ele acha que ele é forte o suficiente. E quanto mais demora a ir ao hospital, a doença ela aparece. Quando vem lhe dizendo que o senhor está com cancro de próstata, porque não foi fazer os exames prévios, isso lhe derruba. Lhe derruba porque ele sabe que muitas das coisas que ele poderia fazer, ele não vai poder fazer. Todo tipo de apoio é válido, mas o da parceira é fundamental. Se a pessoa já está com o cancro, nesse momento é importante também apoiá-lo no processo de tratamento, porque é complicado, obviamente, porque há os homens quando estão doentes, eles são muito rebeldes, porque a ideia de que alguém lhes pode apoiar é uma ideia que eles não recebem com agrado, porque o homem ele é forte, quem é forte não precisa de ajuda. Então é preciso que os cônjuges tenham paciência, porque é um momento em que ele está fraco, mas não quer mostrar que está fraco. Então é capaz, muitos dos homens eles reagem com violência quando sentem que o outro quer lhe apoiar. É como se apoiar fosse dizer que você é fraco. Daí, ser fundamental que os pacientes falem sobre sua saúde mental. No hospital psiquiátrico temos mais homens do que mulheres. Isso diz alguma coisa. Ou seja, se temos muitos homens no hospital psiquiátrico é porque nós não cuidamos muito bem da nossa saúde mental. E por que não cuidamos? Porque nós acreditamos em muitas coisas que estão ditas nas normas sociais, que nós somos fortes, que nós não precisamos de ajuda, que nós é que mandamos. Nós, os homens, precisamos primeiro perceber que nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós precisamos de ajuda. E como seres humanos, nós somos fracos. E quando nós precisarmos de ajuda, temos que pedir, isso não faz de nós menos homens. Importa referir que o Dia Mundial de Combate ao Cancro da Próstata é celebrado a 19 de novembro, mas as ações de prevenção se estendem por todo o mês através da campanha Novembro Azul, que visa consciencializar sobre a doença. Vamos a mais uma aula de língua de sinais. Olá, está no ar mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Pronto para enriquecer seus conhecimentos em língua de sinais? Muito bem! Na aula de hoje, vamos aprender como prevenir o cancro da próstata. Ter uma alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, praticar atividade física. Vamos repetir? Ter uma alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, praticar atividade física. A nossa aula termina por aqui. Continue a praticar aí em casa. É só aceder às nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. O nosso programa termina por aqui. Muito obrigada pela atenção dispensada. É muito bom saber que podemos contar com o carinho da sua audiência. Voltamos a ver-nos daqui a 7 dias. Mas você pode continuar a ver este e outros conteúdos visitando as nossas redes sociais. Somos a TV Surdo Moçambique. Goste, comente, partilhe e faça com que os nossos conteúdos alcancem mais pessoas. Até ao próximo programa.